Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal. Hoje eu trouxe pra você o 7º vídeo da série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal sobre clássicos da literatura brasileira. E hoje é a vez de Vidas Secas do Graciliano Ramos, lançado lá na época do modernismo, em 1938. Essa edição que eu tenho foi lançada pela Record e é uma edição que eu peguei lá na minha faculdade emprestado pra fazer esse vídeo pra vocês. Então, gente, Vidas Secas vai narrar a história de uma família retirante nordestina que ela tá fugindo da seca. Então essa família é representada pelo Fabiano, que é o pai, assim a Vitória, que é a mãe, e os dois filhos deles, um mais velho e um mais novo, a cachorra Baleia, que é uma grande protagonista dessa história, e um pássaro. O que acontece? Logo no começo eles falam que eles tiveram que matar e comer esse pássaro porque eles justamente estavam na miséria, com fome, e foi uma coisa de sobrevivência. E no começo da história eles encontram uma casa, uma fazenda abandonada, então eles decidem ficar lá até a seca passar. Sendo que chove e o dono dessa casa vai lá ver como é que essa casa está. E eles percebem que tem uma família dentro e expulsa essa família. E o Fabiano, o que ele faz? Ele vai lá e se oferece para cuidar dos animais, da fazenda e ser o vaqueiro dessa casa para esse homem. E ele aceita e ele fica com o cargo. O que acontece? Esse dono dessa casa, esse patrão, ele vai lá e ele dá roupas, animais, produtos para essa família começar a trabalhar. E por isso a família acaba criando uma dívida com esse patrão. E o Fabiano, percebendo que o valor dessa dívida é muito exorbitante, qualquer coisa que eles peguem com esse patrão fica muito caro, o Fabiano vai até a cidade comprar alguns produtos, alguns utensílios que eles precisam para eles poderem trabalhar, porque ele acha que lá na cidade vai ser mais barato. Não podendo melhorar, a situação já não tá lá das melhores, e o Fabiano ele tem um passado com jogatinas, com jogos, com alcoolismo. O que acontece? Quando ele chega lá nessa cidade, ele compra as coisas dele. Quando ele já tá assim preparando para ir embora, o soldado amarelo, que é um policial, o soldado amarelo é o jeito que o Fabiano chama, ele vai e convoca o Fabiano para poder jogar com ele, para jogar junto com ele, mas eles acabam perdendo. O policial fica com muita raiva, mas o Fabiano acaba indo embora, e no meio desse caminho o policial vai lá e prende o Fabiano, e o Fabiano aí não entende por que ele tá sendo preso. Ele fica muito revoltado, muito chateado, ele é agredido lá na cadeia. Justamente, o policial, ele prende com a desculpa de ser o quê? Vadiagem que o Fabiano tá fazendo, sendo que ele prendeu porque ele estava com raiva do cara por eles terem perdido a partida de jogo. Fabiano, no dia seguinte, ele volta pra casa e agora a gente vai ver a apresentação da personagem, sim, a Vitória. Sim, a Vitória é a mulher de Fabiano, ela é uma moça humilde, mas ela é uma moça muito sonhadora. E o maior sonho da vida dela é ter uma cama de verdade, uma cama de couro. Igual a do senhor Tomás, que é um homem super letrado, que lia muitos livros, mas ele acabou morrendo na seca lá onde eles moravam antes de eles chegarem nessa casa. Depois a gente tem a apresentação do filho mais novo e do filho mais velho. Então é assim, eles não têm nome em nenhum momento do livro, eles são apresentam o nome deles, eles são simplesmente conhecidos como o menino mais novo e o menino mais velho. Eles são crianças que não sabem ler nem escrever, mal conseguem se comunicar, eles falam na maioria das vezes por grunhidos ou palavras básicas ou expressões que eles fazem, eles conseguem se comunicar. E eles são meninos que andam nus praticamente. E assim, a gente é apresentado ao menino mais novo, que ele tem o maior sonho é que ele ser igual ao pai dele, ser um cara tão forte e valente como o pai. E o menino mais velho, o sonho dele é conhecer as palavras, saber se comunicar e tudo mais. Depois a gente vai ser apresentado a alguns acontecimentos que geram na família deles, e o primeiro é o inverno, o capítulo chamado Inverno. O que acontece nesse capítulo? Vai acontecer uma chuva, uma super tempestade, e assim a Vitória ela fica muito preocupada porque tem risco de enchente, e além disso a casa que eles estão, o lugar onde eles estão, cai muita água dentro, ela fica muito preocupada com essa situação. Depois a gente tem o capítulo que se chama Festa, que finalmente está chegando o Natal. O que acontece? Eles estão muito animados com essa ocasião porque vai ter uma festa na cidade vizinha deles e eles estão muito animados. O que o Fabiano faz? Ele vai lá
e compra uns tecidos para eles poderem fazer roupas novas e estrear roupas novas nessa festividade. Sendo que ele compra muito pouco e assim a Vitória ela tem que se virar com aqueles pedaços de pano. E o que acontece? Ela acaba fazendo roupas muito apertadas, curtas, cheias de remendos. E eles estão lá muito felizes com as roupas novas, as crianças então, e eles vão até essa festa, e quando eles chegam lá, eles ficam assim muito desconfortáveis com essa relação, porque eles acham que eles estão muito inferiores às pessoas que estão nessa festa, que as pessoas estão olhando o tempo todo para eles e desprezando eles. E o Fabiano, ele fica muito triste, muito revoltado com essa situação. E eles decidem deixar pra lá e ir embora. Depois a gente vai ter o capítulo mais triste, mais comovente dessa história, que é o capítulo da baleia. Que inclusive aqui nessa edição tem uma figurinha, né, o desenho da baleia que tá estreando, porque justamente a baleia ela é um dos personagens principais dessa história, que ela tá sempre envolvida em tudo, ela sempre faz parte de tudo, ela é da família. Ela tá muito doente, ela tá com uma doença que tá tipo assim, correndo todo o corpo dela, ela tá muito desnutrida, ela tá muito mal, ela tá tipo nas últimas, e o Fabiano, toda a família tá muito triste com aquela situação, porque estão praticamente perdendo uma pessoa, um ente querido. O Fabiano então decide que é melhor matar a cachorra para terminar logo com o sofrimento dela. Então ele dá 2 tiros na cachorra e a gente vê o lado dele, que ele tá muito triste por ter que fazer isso, mas ele vê que ele não acha outra alternativa pra baleia. E a gente também acaba, o narrador ele fala também da parte da baleia, que ela fica assim, ela não entende por que ele tá fazendo isso, mas ela quer ver alguma coisa diferente, até fala que ela quer chegar logo num lugar onde ela tenha muita comida para ela comer, como o próprio narrador fala aqui, ó, o mundo ficaria todo cheio de praéis gordos e enormes para ela comer. Então é assim que termina esse capítulo da baleia e a vida da baleia. E a gente vai pro capítulo das contas. O Fabiano, ele acha muito estranho o valor do que ele recebe do seu pagamento e ele vai lá questionar, porque ele acha que tá errado, porque as contas deles estão muito grandes, como ele mesmo fala, por causa do juro. E por causa dos juros que estão acontecendo, tá muito grande a conta dele e o pagamento dele tá muito pequeno. Então ele vai lá questionar, ele fica muito furioso com o patrão. Então o patrão acaba o despedindo lá, se você não quer, vai ter outro que queira. Ele se desculpa, ele engole a seco, ele se desculpa, ele retorna pro trabalho dele. E aí a gente vai ter o capítulo Soldado Amarelo. O que acontece? Lembra lá no capítulo da cadeia que o Fabiano ele é preso pelo Soldado Amarelo? Então o que acontece? O Fabiano está andando lá perto da casa e o que acontece? Ele avista o Soldado Amarelo totalmente perdido. E o Fabiano ele começa a tramar várias coisas na cabeça dele de forma de matar o Soldado Amarelo para ele poder se vingar do que aconteceu lá na cadeia. O que acontece? O Fabiano ele acaba ficando muito furioso com a situação, mas ele engole a seco e vai até o Soldado Amarelo e o ensina o caminho de volta à casa dele. Porque como mesmo o Fabiano fala, governo é governo. Então a gente vai se encaminhando para o final da história. Então a gente vai ter o capítulo O Mundo Coberto de Penas. O que acontece nesse capítulo? As aves de arrebação, elas estão tipo cortando o céu e quando a família avista tudo aquilo, ela já percebe que aquilo é um aviso de que a seca está voltando e está perto deles. O que eles planejam? Então é hora de partir, é hora de fugir. Então eles arrumam todas as coisinhas deles e vão fugir no meio da madrugada, porque primeiro que é um clima mais agradável e segundo porque assim o patrão dele não vai conseguir segui-los. Então eles vão embora no meio da madrugada para se livrar da seca. Então o livro ele termina assim, do mesmo jeito que começou praticamente. A família de retirantes, eles estão fugindo da seca. Então é isso, galera. Esse foi o resumo de Vidas Secas e eu gostaria de fazer algumas observações sobre essa história. E a primeira delas é que o título, né, Vidas Secas, além da parte de secas remeter ao sertão, a remeter à desnutrição, à fome e tudo mais, a gente também pode interpretar vidas secas como vidas sem rumo, vidas sem perspectivas, porque, tipo assim, a gente vê isso durante todo o livro de que o maior sonho da vida deles é, tipo,
conseguir falar, conseguir se expressar, ter uma cama. Então, assim, as coisas deles são pequenas, não são grandes sonhos, porque simplesmente eles estão sobrevivendo a cada dia. Eles pensam no que hoje, o que hoje a gente dá pra fazer, o que hoje a gente dá pra comer, e amanhã a gente vai pensar no que a gente vai fazer. Além disso, a gente vai ter uma super crítica social, uma crítica política que a gente vê durante a gente pode perceber durante a leitura do livro inteiro, toda essa história, fica bem perceptível. A gente vai ter um narrador em terceira pessoa, então esse narrador ele vai falar a visão deles, e muito disso acontece porque as personagens elas ficam oscilando entre o ser humano, ele ser a humanidade deles, e o animalesco, eles serem animais, porque eles muitas vezes são comparados a animais, eles vêm e se comparam porque eles não conseguem falar, eles não conseguem se expressar, eles não conseguem explicar. Por exemplo, o Fabiano, quando ele é preso, ele não consegue perguntar por que ele foi preso, ou qual era a alegação, ou tipo assim, explicar o que aconteceu, ele mesmo explicar a versão dele, ele não conseguia fazer nada disso. E isso fica muito claro logo no começo do livro, que o narrador, ele fala que são 6 vidas que estão fugindo da seca. O que isso significa? Então, eram 4 pessoas, o Fabiano, assim, a Vitória, as 2 crianças e 2 animais, a cadela, a baleia e o pássaro. Então, o narrador, ele vai e mistura tudo, bota todo mundo no mesmo balaio, porque justamente eles não conseguem se diferenciar tanto assim de animais e seres humanos, porque eles não conseguem se expressar. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, o resumão que eu fiz sobre Vidas Secas do Graciliano Ramos. Eu espero que tenha ajudado, principalmente quem vai fazer a segunda fase da UERJ, que é a leitura obrigatória. Eu espero que tenha ajudado e clareado a sua cabeça, principalmente o resumo e as observações que eu fiz. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê like, se inscreva no canal e caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a minha vida, me siga no Instagram, @maisjudeolindo. Um beijo e até o próximo vídeo.